Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Química orgânica. Nomenclatura e formulação. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias formadas apenas por carbonos e hidrogênios. E são subdivididos em alcano, cadeia aberta que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Alceno, cadeia aberta que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Alcino, cadeia aberta que possui uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Alcadienos, cadeia aberta que possui duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Ciclano, cadeia fechada que possui apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Cicleno, cadeia fechada que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Aromático, cadeia fechada com 6 carbonos, tendo ligações duplas e simples intercaladas entre os átomos de carbono. É o anel aromático. Ciclanos ou cicloalcanos. Regra geral dos ciclanos. A fórmula é CnH2n, onde N é o número de carbonos. Exemplo. Neste ciclano, nós temos 3 carbonos, então C3, 2 vezes 3, 6, então H6. Temos 6 hidrogênios. Então a fórmula molecular fica C3H6. Nomenclatura e formulação dos ciclanos. O nome começa com ciclo, indicando que a cadeia principal é fechada. O prefixo, indicando o número de carbonos na cadeia principal. An, indicando que possui apenas ligações simples na cadeia principal. E O, indicando que é um hidrocarboneto. Tabela de prefixos. Aqui nós temos os números de carbonos e o seu prefixo correspondente. Cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia fechada. Os carbonos que estiverem fora da cadeia principal são denominados radicais. Aqui nós temos uma cadeia carbônica. A cadeia fechada é a cadeia principal. Os carbonos que estão fora dela são os radicais. Aqui nós temos este ciclano. A cadeia principal é a cadeia fechada. Ela contém 3 carbonos, então é prop. Seu nome começa com ciclo. Prop, porque é 3 carbonos. An, porque só tem ligações simples na cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome é ciclopropano. Sua fórmula molecular é C3H6. Aqui nós temos um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios. Os hidrogênios não estão sendo representados. A cadeia principal é fechada, apresentando apenas ligações simples entre os carbonos, então temos um ciclano. Por ter 4 carbonos, é but, então o nome começa com ciclo, porque a cadeia principal é fechada. But, por ter só 4 carbonos na cadeia principal. An, ligações simples entre os carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto. Sua fórmula molecular é C4H8. Aqui nós temos um ciclano. Por ter 5 carbonos na cadeia principal, o prefixo é pente. Então o nome inicia com ciclo. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal. E o O, porque é um hidrocarboneto. Então, fica ciclopentano. Sua fórmula molecular é C5H10. Aqui nós temos um ciclano.
contendo 6 carbonos na sua cadeia principal. 6 carbonos, o prefixo EX, o nome inicia com ciclo, seguido do prefixo ex, an, porque só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, ciclohexano. Aqui, como nós juntamos o ciclo ao restante da palavra hexano, então tiramos o H. Pode aparecer também separado, mantendo o H. Fórmula molecular é C6H12. Aqui nós temos um ciclano com 7 carbonos na cadeia principal. 7 carbonos, o prefixo ept. Então, o nome desse ciclano fica, inicia com ciclo, ept, porque são 7 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal, e O, porque é um hidrocarboneto. Aqui nós retiramos o H do ept, porque nós juntamos o ciclo ao heptano. Então, retira o H. Ele também pode aparecer separado, mantendo o H do heptano. Sua fórmula molecular é C8H16. Aqui nós temos um ciclano com 7 carbonos na cadeia principal. 7 carbonos, o prefixo ept. Então, o nome desse ciclano fica, inicia com ciclo, ept, porque são 7 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal, e O, porque é um hidrocarboneto. Aqui nós retiramos o H do ept, porque nós juntamos o ciclo ao heptano. Então, retira o H. Ele também pode aparecer separado, mantendo o H do heptano. Sua fórmula molecular é C8H16. Nomenclatura e formulação dos ciclanos. Com ramificação. O nome começa com o número do carbono onde o radical está ligado, o prefixo indicando o número do carbono do radical, íon indicando que é um radical, ciclo indicando que a cadeia é fechada, prefixo indicando o número de carbonos da cadeia principal, an indicando que possui apenas ligações simples na cadeia principal, e o O indicando que é um hidrocarboneto. Tabela de radicais. O radical termina sempre em íon. Um carbono que estará ligado à cadeia principal. Um carbono, prefixo é met, como é radical, termina em íon. Radical com 2 carbonos. Prefixo é et, como é radical, termina em íon. 3 carbonos. Ele pode ser representado desta forma, ligado pelo primeiro carbono na cadeia principal, e vai ter o nome de propil. 3 carbonos é prop, íon é radical. Temos ainda 3 carbonos ligados pelo do meio. Seu nome vai ser isopropil. 4 carbonos ligados pelo primeiro. Então vai ser butil. Podemos ter ainda 4 carbonos ligados no carbono secundário. O carbono secundário, lembrando, é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. Então esse carbono ele é secundário. E o seu nome vai ser sec-butil ou S-butil. Temos este radical, que é chamado de isobutil. Também tem 4 carbonos. Ainda temos este radical com 4 carbonos, que vai estar ligado à cadeia principal por este carbono. Este carbono no radical está ligado a 3 átomos de carbono, então ele é um carbono terciário.
E esse radical vai ser chamado de terc-butil ou T-butil. E este é o carbono terciário. Valência livre. Aqui nós temos a valência livre. Aqui nós temos uma cadeia carbônica. A cadeia principal é a cadeia fechada. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. A cadeia principal começa a ser contada do carbono que está ligado ao radical que aparecer primeiro na ordem alfabética, e deve seguir a ordem para que o próximo radical fique ligado ao carbono com o menor número possível. Então, esse aqui é o radical etil, com 2 carbonos, esse é o radical metil. Então, o etil vem primeiro na ordem alfabética, então este vai ser o primeiro carbono. Vamos contar no sentido anti-horário e determinar o número do carbono que vai estar ligado ao outro radical. Primeiro, segundo, terceiro. Então, o radical metil vai estar ligado no carbono 3. Vamos contar agora no sentido horário e determinar a posição do radical metil. Esse é o primeiro carbono, que está ligado ao etil. Esse é o segundo, terceiro. Então, o radical metil ficou no carbono 2. Então, esse número é menor. Então, essa é a ordem correta. 3 carbonos na cadeia principal é prop. Os radicais com 1 carbono metil, 2 carbonos etil. O nome do radical deve vir em ordem alfabética e na frente do nome deve ter o número do carbono em que está ligado na cadeia principal. O nome da cadeia principal deve começar com ciclo. Esse é o nome deste ciclano. 1 etil, porque o radical etil está ligado no primeiro carbono. 2 metil, radical metil está ligado no segundo carbono. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Prop, porque tem 3 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples na cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome fica 1 etil, 2 metil, ciclopropano. Nós temos aqui um ciclano. A parte fechada é a cadeia principal. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. A cadeia principal começa a ser contada do carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética. Então nós temos aqui o etil, 2 carbonos, o metil, 1 carbono. Então, o etil é o que aparece primeiro na ordem alfabética. Então, este vai ser o primeiro carbono. E a cadeia principal segue a sua ordem 2, 3, 4. O radical metil ficou no carbono 4. Mas ela também pode começar no sentido horário. 1, 2, 3, 4. A ordem correta é aquela onde os radicais aparecem no menor número possível. Então, o metil aqui está no carbono 2, nesse outro caso no carbono 4. Então, a ordem correta é esta, onde o etil está no carbono 1 e o metil está no carbono 2. 4 carbonos, o prefixo é but. Os radicais, metil, 1 carbono, etil, 2 carbonos. O nome do radical deve estar em ordem alfabética. Então, o nome desse ciclano vai ser 1 etil, porque o radical etil está no carbono 1, 2 metil, radical metil no carbono 2, a cadeia principal é fechada, portanto, ciclo, 4 carbonos na cadeia principal, but, an, porque só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal, e o O, porque é um hidrocarboneto. Essa cadeia carbônica também pode aparecer representada desta forma. Este é um ciclano. A parte fechada é a cadeia principal.
Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. Então, um radical com um carbono e um radical com 2 carbonos. Aqui neste exemplo nós temos 2 radicais iguais com um carbono. A cadeia principal começa a ser numerada pelo carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro em ordem alfabética. Então, este vai ser o primeiro carbono. O radical etil tem 2 carbonos, radical metil, 1 carbono. Então, etil aparece primeiro na ordem alfabética. Então, este é o primeiro carbono. Posso contar a cadeia principal no sentido anti-horário. Teremos essa ordem. O outro radical estará ligado ao carbono 4. Ele deve aparecer no menor número possível. Contando no sentido horário, esse vai ser o 2, 3, 4, 5. Então, o radical metil fica no carbono 3, que é menor. Então, essa é a ordem correta. 5 carbonos na cadeia principal é pente. Radical com 1 carbono é metil, radical com 2 carbonos é o etil. Quando tiver mais de um radical igual, deve ser indicado o número do carbono onde estiver ligado e o nome do radical deve ter a indicação da quantidade de repetições. 2 vezes di, 3 vezes tri, 4 vezes tetra, e assim por diante. Observação: a indicação di não deve ser utilizada para a ordem alfabética dos radicais. Então, o nome desse ciclano fica 1 etil, porque o radical etil está ligado ao carbono 1, 1,3 dimetil, porque o metil está no 1 e o metil está no 3. Di, porque são 2 vezes. Ciclo, porque a cadeia principal é fechada. Pente, são 5 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos na cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Nós temos aqui um ciclano. A parte fechada é a cadeia principal. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. Então, nós temos aqui o radical metil, que aparece 2 vezes, e o radical propil, 3 carbonos ligado pelo primeiro. Devemos numerar a cadeia principal partindo do carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética. Então, aqui o metil. O outro radical deve aparecer no menor número possível. Se contarmos esta cadeia principal no sentido anti-horário, teremos 2, 3, 4. O radical propil cai no carbono 4. Se contarmos no sentido horário, 2, 3, 4, 5. Ele vai cair no carbono 3. Então, 3 é menor. Então, a ordem correta é 1, 2, 3, 4, 5. E o radical propil ficou no carbono 3. 5 carbonos, o prefixo é pente. Radical com 1 carbono, metil. Radical com 3 carbonos ligado pelo primeiro é o propil. O nome desse ciclano é 1,1 dimetil, porque o radical metil aparece 2 vezes e os dois estão ligados ao carbono 1. 3 propil, porque o radical propil está ligado no carbono 3. Ciclo, porque a cadeia principal é fechada. Pente, porque temos 5 carbonos na cadeia principal. An, ligações simples entre os carbonos na cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, 1,1 dimetil, 3 propil, ciclo, pentano. Nós temos aqui um ciclano. A parte fechada é a cadeia principal. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. Radical com 1 carbono, radical com 2 carbonos, radical com 3 carbonos. Devemos numerar essa cadeia principal
partindo do carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética. Aqui, por exemplo, é o etil. Então, esse vai ser o primeiro carbono. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Numeramos aqui no sentido horário. Somamos os carbonos que aparecem nos radicais. 1, 4 e 7, totalizou 12. Aqui nós temos a mesma cadeia carbônica. O primeiro carbono continua o mesmo, está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética, o etil. E agora vamos numerar no sentido anti-horário. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui os radicais estão no carbono 1, no 2 e no 5, totalizando 8. Então, eles estão nos menores números possíveis. Então, a contagem correta é esta. 7 carbonos na cadeia principal é hept, radical com um carbono é metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos ligado pelo primeiro é propil. O nome desse ciclano é 1 etil, que o radical etil está ligado no carbono 1, 2 metil, radical metil ligado ao carbono 2, 5 propil, o radical está ligado no carbono 5. Ciclo, porque a cadeia principal é fechada. Hept, são 7 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Aqui nós temos uma cadeia carbônica. A parte fechada dela é a cadeia principal. Os carbonos que estão ligados a ela são os radicais. Então nós temos o radical com um carbono e o radical com 2 carbonos. Essa cadeia carbônica começa a ser numerada pelo carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética. Então, esse vai ser o primeiro carbono, radical etil, ele vem primeiro. E o outro radical deve estar no carbono de menor número. Então, se nós contarmos no sentido anti-horário, vai ser 1, 2, 3. Se contarmos no sentido horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 3 é menor. Então, essa é a ordem correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal, o prefixo é ex. Radical com um carbono é metil. Radical com 2 carbonos é etil. E o nome desse ciclano é 1 etil, que o etil está ligado ao carbono 1. 3 metil, o radical metil está ligado no carbono 3. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Ex, são 6 carbonos na cadeia principal. An, ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Aqui nós temos um ciclano. A parte fechada é a cadeia principal. Os carbonos que estão ligados à cadeia principal são os radicais. Começamos a contar esta cadeia principal pelo carbono que está ligado ao radical que aparece primeiro na ordem alfabética. Então aqui nós temos o metil e o propil. Então o primeiro vai ser este, que está ligado ao metil. Se nós contarmos em sentido horário, nós vamos ter 1, 2, 3. O próximo radical cai no carbono 3. E ele deve aparecer no menor número possível. Se contarmos no sentido anti-horário, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5. O radical vai estar no 5. Portanto, o correto é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o radical propil está no carbono 3. 6 carbonos, o prefixo é ex. Radical com um carbono
é metil. Radical com 3 carbonos ligado pelo primeiro é o propil. O nome deste ciclano é 1-metil, porque o radical metil está ligado no carbono 1. 3-propil, porque o radical propil está ligado no carbono 3, porque a cadeia principal é fechada. X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal. An, porque só tem ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. E O, porque é um hidrocarboneto. Esta cadeia carbônica também pode aparecer representada desta forma. Um bom estudo e espero ter ajudado. Sou o professor Adilson, este é o canal Química da Hora.